Pare tudo o que você está fazendo agora para consertar sua vida, para buscar aquele avanço, para forçar aquela porta a se abrir. Pare. O Papa Leão XIV tem uma mensagem que abalará os alicerces de como você aborda o tempo de Deus. Quando você finalmente entender o que significa não fazer nada na presença de Deus, tudo muda. Não amanhã, não na semana que vem, começando agora mesmo. Antes de começarmos, se esta mensagem falar ao seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV. E nos comentários, escreva: "O Senhor é meu refúgio" e a cidade de onde você está ouvindo isso. Vamos construir esta comunidade de fé juntos. Ouça atentamente. O Papa Leão XIV fala a milhões em todo o mundo sobre uma verdade tão profunda que a maioria dos crentes a perde completamente. O segredo não está em fazer mais, está em não fazer nada. Mas não o nada da preguiça ou da derrota. O nada da entrega absoluta. O nada que ativa o poder do céu. Jesus disse claramente em Mateus 11:28-30, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde em coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Descanso. Não trabalhar mais duro. Não insistir. Descanso. O Papa Leão XIV testemunhou esta verdade, transformar vidas de Chicago ao Peru, do Vaticano aos cantos mais distantes da Terra. Quando os crentes param de lutar e começam a se entregar, milagres acontecem. Portas que estavam trancadas por anos se abrem. Relacionamentos que pareciam mortos ressuscitam. Provisões aparecem do nada. Por quê? Porque você finalmente saiu do caminho de Deus. Olhe para Salmos 46:10. "Aquietem-se e saibam que eu sou Deus." Não se ocupe, não seja produtivo. Aquiete-se. No hebraico original, esta palavra significa cessar de lutar, soltar, tornar-se fraco. Deus está literalmente dizendo para você parar de tentar ser forte, parar de tentar controlar o resultado, parar de tentar fazer acontecer. O Papa Leão XIV aconselhou milhares que vieram a ele exaustos, quebrantados, no limite. Eles tentaram de tudo, fizeram todas as orações, todos os jejuns, deram todas as ofertas e nada mudou. Até que aprenderam este segredo. Às vezes, Deus está esperando você parar de fazer para que ele possa começar a agir. Pense em Moisés no Mar Vermelho. Êxodo 14:13-14 registra: Moisés respondeu ao povo: "Não tenham medo, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês, vocês só precisam ficar quietos." Um exército inteiro atrás deles, um mar impossível diante deles. E a instrução de Deus: não faça nada, fique quieto, assista-me trabalhar. É aqui que a maioria dos crentes falha. Eles não conseguem lidar com o silêncio, não conseguem lidar com a espera, entram em pânico na pausa. Então, tomam as coisas em suas próprias mãos, forçam portas, manipulam circunstâncias, criam suas próprias soluções e se perguntam por que nada funciona. O Papa Leão XIV ensina que há uma pausa santa entre sua oração e a resposta de Deus. Um espaço sagrado onde a fé é testada e milagres nascem. Mas você nunca o verá se preencher esse espaço com seus próprios esforços. Você nunca o experimentará se estiver ocupado demais, tentando ser Deus em sua própria vida. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu-lhe um filho. Gênesis 15:5-6 nos diz: levando-o para fora, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E acrescentou: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu, só isso. Ele não abriu uma clínica de fertilidade, não criou um plano B.
Ele creu e esperou. Mas então Abraão ficou impaciente. Ouviu Sara, deitou-se com Agar, tentou cumprir a promessa de Deus através do esforço humano. E o que aconteceu? Ismael, conflito, gerações de guerra, tudo porque Abraão não conseguiu não fazer nada e confiar no tempo de Deus. O Papa Leão XIV viu este padrão se repetir inúmeras vezes. Crentes recebem uma promessa de Deus, ficam animados, começam a planejar, começam a forçar, começam a empurrar e criam um Ismael em vez de esperar por Isaque. Criam problemas em vez de receber promessas. A verdade é brutal, mas necessária. Seus esforços podem estar bloqueando seu milagre. Seu empurrar pode estar impedindo seu avanço. Sua luta pode estar impedindo que o melhor de Deus se manifeste em sua vida. Veja o que aconteceu com o rei Saul. 1 Samuel 13 conta a história. Samuel disse a ele para esperar 7 dias. No 7º dia, com seu exército desertando e inimigos se reunindo, Saul entrou em pânico. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. No momento em que terminou, Samuel chegou. E quanto custou aquele momento? De impaciência, seu reino, sua dinastia, seu destino, tudo porque ele não conseguiu não fazer nada e esperar. O Papa Leão XIV entende que isso não é fácil. Cada fibra do seu ser grita para agir. Sua mente corre com soluções. Suas mãos coçam para consertar as coisas. Mas fé, às vezes, significa amarrar suas mãos e confiar no tempo de Deus. Fé, às vezes, significa ficar quieto quando tudo em você quer correr. Jesus demonstrou isso perfeitamente em João 11 com Lázaro. Seu querido amigo estava doente. Maria e Marta mandaram avisar. E o que Jesus fez? João 11:6 diz: assim, quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou onde estava por mais 2 dias. Ele não fez nada. Ele esperou. Seu amigo morreu. Todos o questionaram. Todos duvidaram. Mas Jesus sabia. Às vezes, os maiores milagres exigem a espera mais difícil. Quando Jesus finalmente chegou, Marta o confrontou. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela pensou que Jesus estava atrasado. Pensou que ele havia falhado. Ela não entendeu que atrasos divinos não são negações divinas. Ela não entendeu que, às vezes, Deus espera até que seja impossível, para que, quando ele agir, ele possa reivindicar o crédito, a não ser ele. O Papa Leão XIV viveu esta verdade. Nascido em Chicago, chamado ao Peru, elevado ao Vaticano. Nada disso através de manipulação humana ou manobras políticas. Cada transição veio quando ele parou de lutar e começou a se entregar. Cada elevação aconteceu quando ele não fez nada além de confiar no tempo perfeito de Deus. É isso que Filipenses 4, 6, 7 significa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em toda situação, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Apresente seus pedidos. Então pare. Não continue apresentando. Não continue empurrando. Apresente e descanse. A paz de Deus vem quando você para de tentar brincar de ser Deus. A paz que excede o entendimento chega quando você cessa de tentar entender tudo. A guarda sobre seu coração e mente é ativada quando você para de guardar tudo sozinho. O Papa Leão XIV notou algo profundo em suas décadas de ministério. Os crentes que veem mais milagres são frequentemente aqueles que menos lutam. Eles não são passivos, não são preguiçosos, estão posicionados, aprenderam a diferença entre o esforço humano e o fluxo divino. Dominaram a arte da espera ativa. Considere Josafá em 2 Crônicas 20, 3 exércitos vindo contra ele, completamente em menor número, totalmente superado. E a estratégia de Deus? Versículo 17, vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições,
Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Enviem a equipe de louvor primeiro. Cantem seu caminho para a vitória. Não façam nada além de adorar e vejam Deus lutar por vocês. Este é o paradoxo da fé que o Papa Leão XIV ensina. Quanto menos você faz em sua própria força, mais Deus faz na dele. Quanto mais você diminui, mais ele aumenta. Quanto mais você entrega o controle, mais ele assume o controle. Mas isso exige uma morte para o eu que a maioria dos crentes não abraçará. Exige admitir que você não é Deus. Exige reconhecer que você não tem todas as respostas. Exige confessar que seus melhores esforços falharam. Exige a humildade para dizer: Deus, eu não consigo, mas tu podes. Eu não farei, então tu farás. Isaías 40:31 promete: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, caminharão e não se cansarão. Observe a condição: esperar no Senhor. Não esperar em seus esforços, não esperar em suas conexões, não esperar em suas estratégias. Esperar no Senhor somente. O Papa Leão XIV aconselhou CEOs que construíram impérios através de sua própria força, apenas para vê-los desmoronar. Ele orou com pais que tentaram forçar seus filhos à fé, apenas para afastá-los ainda mais. Ele testemunhou casamentos onde ambos os parceiros se esgotaram tentando consertar um ao outro, nunca percebendo que a solução era parar de tentar e começar a confiar em Deus para fazer o trabalho. O profeta Elias aprendeu esta lição no Monte Horebe, em Reis 19. Nos diz que Deus não estava no vento poderoso, Ele não estava no terremoto, Ele não estava no fogo, Ele estava na voz mansa e suave, o sussurro gentil, o momento quieto. Mas Elias teria perdido se estivesse fazendo barulho, teria perdido se estivesse ocupado fazendo em vez de estar quieto. É isso que o Papa Leão XIV quer que você entenda. Seu avanço pode estar esperando no silêncio. Seu milagre pode estar escondido na quietude. Sua resposta pode vir quando você finalmente parar de pedir e começar a descansar. Quando você finalmente parar de forçar e começar a confiar. Quando você finalmente parar de fazer e começar a ser. Romanos 8:28 declara: e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus trabalha, não você. Deus orquestra, não você. Deus arranja todas as coisas, não você. Sua tarefa? Amá-lo, confiar nele, descansar nele. Mas é aqui que a maioria dos crentes fica presa. Eles dizem que confiam em Deus, mas suas ações gritam controle. Dizem que se renderam, mas ainda estão manipulando nos bastidores. Dizem que estão descansando, mas na verdade estão lutando. E Deus, em sua misericórdia, os deixa se esgotar até que estejam finalmente prontos para realmente soltar. O Papa Leão XIV observou este padrão do South Side de Chicago, às montanhas do Peru, aos corredores da cidade do Vaticano. No momento em que alguém realmente se rende, não rendição falsa, não rendição parcial, mas abandono completo à vontade de Deus, tudo muda. Portas se abrem, corações mudam, milagres se manifestam. Não porque fizeram algo certo, mas porque finalmente pararam de fazer e começaram a confiar. Provérbios 3, 5, 6 instrui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas, não você. Sua tarefa é confiar, não entender. Sua tarefa é submeter-se, não criar estratégias. Sua tarefa é render-se, não lutar. Isso não significa que você nunca age. Significa que você só age sob a direção de Deus. Significa que você se move quando Ele diz para mover e fica quieto quando Ele diz para esperar. Significa que você aprende a diferença entre a carne empurrando e o espírito liderando. E essa diferença revolucionará a sua vida.
O Papa Leão XIV ensina que a maioria dos crentes são controladores espirituais. Querem a vontade de Deus, mas no tempo deles. Querem as bênçãos de Deus, mas através dos métodos deles. Querem os milagres de Deus, mas mantendo o controle deles. E assim vivem vidas frustradas, perguntando-se por que Deus parece distante, quando na verdade nunca deram espaço para ele trabalhar. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto por uma jornada de 11 dias. Por quê? Porque não paravam de reclamar e começar a confiar. Não paravam de controlar e começar a seguir. Não paravam de fazer as coisas do jeito deles e começar a fazer as coisas do jeito de Deus. Uma jornada que deveria levar dias, levou décadas, porque não conseguiram dominar a arte da santa rendição. Não deixe que essa seja a sua história. Não deixe que sua necessidade de controle custe décadas de peregrinação. Não deixe que sua incapacidade de ficar quieto roube o melhor de Deus de você. O Papa Leão XIV viu muitos crentes morrerem em seu próprio deserto, ainda tentando forçar seu caminho para uma terra prometida, que exigia apenas confiança para entrar. Eclesiastes 3:1 nos lembra: há tempo para tudo e uma estação para cada atividade debaixo do céu. Às vezes é sua estação de trabalhar, às vezes é sua estação de esperar. A sabedoria conhece a diferença, a maturidade abraça ambos. A fé prospera na espera tanto quanto no trabalho. O Papa Leão XIV aprendeu esta verdade nos campos missionários do Peru. Houve estações de intensa atividade, construindo igrejas, alimentando os pobres, ensinando o Evangelho. Mas também houve estações de espera, oração, escuta, e frequentemente mais foi realizado na espera do que no trabalho. Mais almas foram ganhas através da oração do que de programas. Mais vidas foram mudadas através da presença do que de projetos. Este é o segredo da autoridade espiritual. Não vem de fazer mais, vem de ser mais. Não vem de atividade religiosa, vem de relacionamento íntimo. Não vem de empurrar mais forte, vem de descansar mais profundamente. E até que você aprenda a descansar, nunca experimentará a autoridade que vem da verdadeira rendição. Lucas 10:19 promete: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para superar todo o poder do inimigo. Nada lhes fará mal. Autoridade dada não ganha. Autoridade recebida, não alcançada. Autoridade que flui do relacionamento, não da religião. Mas você nunca caminhará nesta autoridade enquanto ainda estiver tentando gerá-la sozinho. O Papa Leão XIV viu crentes se esgotarem tentando ganhar o que Deus dá gratuitamente. Eles jejuam para torcer o braço de Deus, oram para impressionar Deus, servem para obrigar Deus, nunca entendendo que as bênçãos de Deus fluem do relacionamento, não da manipulação, nunca compreendendo que Deus responde à fé, não a fórmulas. O centurião em Mateus 8 entendeu a autoridade. Ele disse a Jesus: basta dizer a palavra e meu servo será curado. Ele não precisava que Jesus fosse até lá. Não precisava de uma longa oração. Não precisava de cerimônia religiosa. Ele entendeu que quando você está sob autoridade, pode exercer autoridade. E Jesus ficou maravilhado com a fé dele. É isso que não fazer nada realmente significa. Não é passividade, é posicionamento. Não é preguiça, é confiança. Não é desistir, é entregar-se. É reconhecer que você está sob a autoridade de Deus e, portanto, pode descansar na capacidade de Deus. Você pode cessar de lutar, porque Ele nunca para de trabalhar. Você pode parar de forçar, porque Ele já está se movendo. O Papa Leão XIV quer que você compreenda esta verdade. O mesmo Deus que falou galáxias à existência pode falar soluções para a sua situação. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos pode ressuscitar seus sonhos. O mesmo Deus que separou o Mar Vermelho pode separar suas circunstâncias impossíveis. Mas somente se você sair do caminho dele. Somente se você parar de ser Deus.
em sua própria vida. Somente se você dominar a santa arte de não fazer nada. Coríntios 12:9 revela: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de bom grado, me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza, não em sua força. A capacidade dele brilha quando você admite sua incapacidade. A suficiência dele se manifesta quando você reconhece sua insuficiência. É por isso que o Papa Leão XIV ensina os crentes a abraçar suas limitações. Pare de fingir que você é super-humano. Pare de agir como se tivesse todas as respostas. Pare de se esgotar tentando ser o salvador de todos. Você tem um Salvador. O nome dele é Jesus. E ele não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua rendição. O mundo diz para você se esforçar mais. Deus diz para ficar quieto. O mundo diz para assumir o controle. Deus diz para soltar. O mundo diz para fazer acontecer. Deus diz para me deixar acontecer. E até que você escolha o caminho de Deus, em vez do caminho do mundo, você continuará batendo nas mesmas paredes, enfrentando os mesmos fracassos, repetindo os mesmos ciclos. O Papa Leão XIV viveu tempo suficiente para ver impérios surgirem e caírem. Viu os poderosos serem derrubados e os humildes serem elevados, e o padrão é sempre o mesmo. Aqueles que confiam em sua própria força eventualmente caem. Aqueles que confiam na força de Deus eventualmente se levantam. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus é Deus, e nós não somos. Salmos 127, 1-2 declara: se o Senhor não construir a casa, os construtores trabalham em vão. Se o Senhor não vigiar a cidade, os guardas vigiam em vão. Em vão vocês se levantam cedo e ficam acordados até tarde, trabalhando arduamente para comer, pois ele concede sono àqueles a quem ama. Em vão. Seus esforços sem a bênção de Deus são em vão. Seu empurrar sem a presença de Deus é em vão. Sua luta sem a estratégia de Deus é em vão. Mas quando você se alinha com a vontade de Deus, quando você flui com o tempo de Deus, quando você descansa nas promessas de Deus, tudo muda. O que costumava ser difícil se torna fácil. O que costumava ser impossível se torna inevitável. O que costumava esgotá-lo começa a energizá-lo. Porque você não está mais trabalhando para Deus. Deus está trabalhando através de você. É isso que Jesus quis dizer em Mateus 11:30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você está atrelado a Jesus, ele carrega o peso. Quando você está caminhando com Jesus, ele define o ritmo. Quando você está entregue a Jesus, ele faz o trabalho pesado. Mas você tem que parar de tentar carregar o jugo sozinho. Você tem que parar de definir seu próprio ritmo. Você tem que parar de fazer o trabalho pesado em sua própria força. O Papa Leão XIV tem uma palavra final para aqueles que estão lutando há muito tempo, forçando demais, empurrando muito. Pare. Simplesmente pare. Respire. Solte o controle. Abra as mãos. Abandone o resultado. Confie no processo. Acredite que Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Saiba que Deus está se movendo mesmo quando você não consegue sentir. Descanse na verdade de que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Seu avanço está mais perto do que você pensa. Seu milagre está mais perto do que você percebe. Sua resposta está chegando mais rápido do que você imagina. Mas está esperando você parar de bloqueá-la com seus esforços? Está esperando você parar de atrasá-la com suas dúvidas? Está esperando você parar de impedi-la com seu empurrar? Não faça nada. E veja tudo se encaixar. Não faça nada. E veja Deus fazer tudo. Não faça nada. E experimente o poder da verdadeira rendição. Isso não é desistir. Isso é ceder ao Deus, que o ama demais para deixá-lo ter sucesso em sua própria força.
Isso é render-se ao Deus que tem planos para você que excedem seus sonhos mais selvagens. Isso é confiar no Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Papa Leão XIV declara sobre sua vida: a luta termina hoje, o empurrar para agora, a força acabou. Entre no descanso de Deus. Cesse seus trabalhos, veja-o trabalhar, veja-o mover, experimente o poder dele, testemunhe a glória dele. Tudo porque você finalmente aprendeu a lição mais difícil da fé. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é absolutamente nada. A paz esteja com você. O Senhor é seu refúgio. Confie nele completamente, descanse nele plenamente e observe como tudo o que você tem tentado forçar começa a fluir. Tudo o que você tem tentado fazer acontecer começa a se manifestar. Tudo o que você tem tentado controlar começa a cooperar. Não porque você está fazendo mais, mas porque você finalmente está fazendo menos. Não porque você está empurrando mais forte, mas porque você finalmente está descansando mais profundamente. Este é o caminho da fé. Este é o caminho da paz. Este é o segredo do poder espiritual. Não faça nada em sua própria força. Faça tudo na dele. E veja como tudo se encaixa perfeitamente. Amém.